Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma atividade da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Hoje nós teremos o painel Ciência como resposta para o amanhã e a escola como laboratório de investigação. Esse painel é oferecido pela Samsung. E agora eu vou chamar a Isabel Costa, gerente de cidadania corporativa da Samsung, para fazer a abertura. Isabel, por favor. Olá, boa tarde a todos e todas. Obrigada, Helena, mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, né? Em mais uma edição da Febrace. Para nós da Samsung é motivo de muito orgulho poder patrocinar e estar juntos durante toda a feira e esse momento em especial, né? Eu acho que até em meio a tantas notícias difíceis, tantas situações incertas, né? É muito inspirador ver os jovens, né, os estudantes comprometidos com projetos que contribuem para a transformação da sociedade e cada vez mais motivados, né, pelos seus sonhos, mesmo diante das situações de crise que estamos passando. E por esse mesmo motivo que hoje faremos o lançamento do prêmio Respostas para Amanhã, que vem desde 2014 contribuindo para a educação de qualidade no Brasil. E no nosso painel de hoje, nós reunimos pessoas muito especiais e com grandes contribuições e que trazem trajetórias importantes para a ciência e para a educação. Em especial agradecimento eu quero fazer ao SEMPEC, que é o nosso parceiro, coordenador do prêmio no Brasil. O SEMPEC Educação aqui está representado pela querida Ana Helena Altenfelder, que é presidente do Conselho de Administração e diretora executiva interina do SEMPEC, também pedagoga com especialização em psicopedagogia pelo SED Sapiense, é mestre e doutora em psicologia da educação pela PUC, especialista em alfabetização, currículo, formação de professores, políticas públicas educacionais, enfim, tem um currículo vasto e com bastante contribuições para a educação e para uma educação de qualidade no país. Então, eu quero passar a palavra para a Ana Helena, que ela vai conduzir toda a mediação do nosso painel, da nossa conversa aqui com vocês hoje. Ana, com você. Pronto. Obrigada, Isabel. Boa tarde. Olá, Helena. É um prazer para o SEMPEC estar aqui nesse espaço da Febrace. E queria dar, então, as minhas boas-vindas a todos e todas à mesa Ciência como Resposta por Amanhã e a Escola como Laboratório de Investigação. E esse debate, ele está marcando também, além da sua relevância para o momento atual, ele tá marcando o lançamento da 8ª edição do Prêmio Respostas para Amanhã, que é uma iniciativa brasileira do programa global da Samsung, Solve for Tomorrow, que em nosso país, como a Isabel já disse, tem a nossa coordenação técnica, temos a honra de coordenar este projeto. Para nós, o SEMPEC, a parceria com a Samsung na realização desse prêmio é uma excelente oportunidade. Uma oportunidade de articular, né, de unir a visão da empresa de fomento à inovação e ao desenvolvimento científico, que é uma marca forte da Samsung, com a nossa metodologia de prêmios, que, para muito além de reconhecer boas práticas, que não deixa de ser importante, mas vai além. É focado na mobilização pelo tema, na formação dos profissionais da educação e na promoção da equidade e oportunidades, e, mais que tudo, na valorização da qualidade educativa que existe nas nossas escolas públicas. É por isso que nós ficamos muito felizes de chegar ao 8º ano dessa parceria de extrema relevância para a sociedade e para a educação pública do Brasil. O ano passado nos trouxe enormes desafios, né? E mostrou a urgência de fortalecer a formação científica de nossas crianças, adolescentes e jovens. Diante da pandemia do Covid-19, a ciência mostrou a sua importância para a manutenção da vida. Ao mesmo tempo,
infelizmente, nós vimos a ciência sofrer ataques, descrédito e falta de financiamento. A pandemia também explicitou e até ampliou as enormes desigualdades na formação científica da população, o que tem comprometido, inclusive, as possibilidades de enfrentamento. Portanto, dentro deste quadro, nós sabemos que o fortalecimento da formação científica é uma urgência e que a escola é o espaço por excelência para isso. Sabemos também que o momento de fragilização de vínculos entre a escola e os estudantes, causado pela necessidade do distanciamento social, uma chave para motivar os alunos pode estar no ensino da ciência, que estabelece pontos com a vida, orienta para a resolução de problemas reais. Como é que os profissionais de educação podem, então, construir essas pontes? Como superar o fechamento dos laboratórios, o acesso a material para experimentos, a testagem de hipóteses, que são princípios da metodologia científica? Para refletir sobre esse cenário e buscar caminhos alternativos, nós vamos conversar com 3 convidados inspiradores. Então, neste movimento de contribuir para a valorização da ciência, para fortalecer o vínculo entre os alunos e as escolas e para apoiar os professores, que é uma categoria profissional que muito sofreu com a pandemia, que nós estamos promovendo esse debate hoje. Temos aqui 3 convidados, ou 3 convidadas, porque é importante a gente valorizar as mulheres na ciência. Então, nós temos a Vanessa Testoni. A Vanessa é pesquisadora, ela é líder na Samsung do Research Institute do Brasil, ela possui graduação em Ciências da Computação e Engenharia Elétrica. É mestre e doutora em Engenharia Elétrica e pós-doutora em Engenharia Elétrica e Computação. Já recebeu o Microsoft Research PhD Fellowship Award e foi reconhecida como jovem inovadora, com menos de 35 anos pelo MIT. Fundou e foi a primeira presidente do grupo Mulheres na Engenharia do IEE. É membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. É autora de várias publicações científicas e patentes. Suas pesquisas incluem questões relacionadas ao processamento digital de sinais, compressão, processamento e streaming de imagens e vídeos, e também realidade virtual e machine learning. Quanta coisa, né, Vanessa? Que bom que você está aqui para compartilhar tantos conhecimentos e experiências com a gente. Temos também a Flávia Tawardowski. Pronunciei certo, Flávia? É professora e diretora-geral do campus Osório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É formada em Engenharia de Alimentos, é mestre em Ciências e Tecnologia de Alimentos e doutora em Engenharia de Produção. No Instituto Federal há 10 anos, desenvolve projetos de pesquisa com estudantes do ensino médio e superior e coordena um projeto de pesquisa do CNPq, Meninas nas Ciências Exatas, Engenharia e Matemática. E temos também a Isabel Costa, gerente de cidadania corporativa da Samsung desde 2017, é responsável pelos programas de responsabilidade social da empresa no Brasil, incluindo o Prêmio Respostas para o Amanhã. Graduada em Psicologia, especialista em Gestão de Responsabilidade Social Empresarial e tem MBA em Tecnologias Digitais para Sustentabilidade. Sua trajetória profissional passa por organizações da sociedade civil, fundações e empresas privadas, sempre atuando com temas como direito das crianças e do adolescente, empregabilidade de jovens, educação e cidadania. Então, temos aqui um grupo de mulheres com experiências e conhecimentos diversos que vão nos ajudar e animar a nossa tarde. Cada uma de vocês terá 10 minutos para falar. E depois nós vamos abrir uma rodada de perguntas, né? Lembrando que você que está nos assistindo pode enviar suas perguntas para as nossas convidadas pelo chat do evento. Vamos lá, Vanessa, nós vamos conversar com você. Pode ser?
Nos conte um pouco sobre a sua trajetória e diga qual é o papel da ciência nos dias de hoje e a importância de divulgá-la para a sociedade como um todo. Olá, pessoal. Quero agradecer inicialmente já por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu nunca tinha participado do prêmio, né? Não o conhecia, então é uma satisfação para mim poder conhecer esse trabalho que é feito já há bastante tempo por vocês, não só o prêmio, como também a FEBRASE. Eu dediquei um bom tempo a ver os projetos dos vários alunos e fiquei impressionada realmente com a qualidade do que já tem sido feito por esses alunos tão brilhantes. Eu confesso que eu não sou professora, não sou pedagoga, eu não sou psicóloga, então o que eu pensei em preparar para vocês aqui hoje foi muito baseado na minha experiência pessoal. Eu, enquanto essa menininha que está aqui, né, eu resgatei a minha foto da minha feira de ciências, de quando eu tinha 12 anos, a gente estava apresentando o sistema ósseo. Então, essa é a Vanessa Testoni, né, que fez tudo isso aqui na apresentação. Essa era eu, como acredito que muitos de vocês são hoje. E de lá para cá, então, eu pensei, o que eu, Vanessa, nessa idade, gostaria que tivessem me dito sobre o que é ser uma cientista, o que requer, né, de preparação, de formação para ser uma cientista. Eu não tenho cientistas na minha família, não tinha contato com esse tipo, né, de profissão enquanto eu era criança e adolescente. Então, eu preparei para vocês hoje uma conversa bem informal, contando um pouquinho da minha trajetória e do que eu faço hoje na Samsung, porque eu entendo que se fala muito sobre o papel da ciência, a importância da ciência, mas eu acredito que vocês que estão aqui já estão convencidos disso, não só os professores, como também os alunos, e esse primeiro passo que vocês estão dando aqui na feira e agora espero no prêmio, é super importante para começar. Então, é uma trajetória longa, né? Apesar de eu não me considerar velha, mas já né, da Vanessinha da foto para agora já se passaram aí 25 anos. E então eu trouxe um pouquinho para vocês disso, espero que vocês gostem e que dê, assim, torne um pouco mais real o que é ser um cientista. Muitas vezes nós temos uma visão muito estereotipada do que é um cientista. Não só alunos, mas também os próprios professores, né, que tentam passar um pouco a teoria, mas também na prática da empresa, do dia a dia, não se sabe muito bem, né, como seria essa ciência, né. Então, vocês podem perceber, né, que aqui da foto da Vanessa com as suas melhores amigas para o que se tornou a Vanessa aqui. Essa aqui é a foto da minha graduação em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. E também é o meu primeiro emprego, né, como estagiária na Siemens, depois engenheiro de software. As meninas sumiram, né, das minhas melhores amigas, as cientistas, elas não continuaram aqui essa trajetória, né, então já foi o meu primeiro baque, mas eu sempre fui muito apaixonada por matemática, então eu vejo que aqui no prêmio tem muita área, muitos projetos na área de biologia, de química, física, super importante, mas a minha área, a minha paixão desde a Vanessinha sempre foi a matemática. Então, para mim, tinha que ser alguma coisa na área de exatas, né? Por isso eu fui para engenharia elétrica, nem sabia muito bem o que se fazia na engenharia elétrica. Ciência da computação estava começando, não tinha nem computador, não tinha internet, a gente fazia projetos até entrar aqui na faculdade com enciclopédia. Então, essa é a realidade que existia na época, mas eu já tinha aquela atração por computação, já se falava muito que ia ser realmente o futuro, né? E realmente me apaixonei pelos dois cursos, gostei muito. E mesmo, né, não estando, digamos, no ambiente das meninas, consegui me formar nas duas. E continuei para o mestrado, continuei para o doutorado, vim aqui para Campinas, né, eu não era daqui. A trajetória, né, eu no meio dos meninos continuou, então esse aqui foi meu primeiro congresso, minha primeira apresentação. Aqui, né, foi o dia que eu consegui imprimir todas as versões da minha tese de doutorado, né, então eu tive até uma foto, a minha banca de defesa. Então, não só eu tinha colegas, como também não tinha professoras, né? Vocês podem ver aqui na minha banca, meu orientador, todos homens, né? Mas, assim, fui muito bem recebida por muitos deles, né, também. Então, claro que a gente sempre quer ter mais meninas, mais mulheres, mais cientistas, mas também existem, claro, muitos homens que também nos apoiam nessa caminhada, né?
Depois, como a Ana Helena comentou, né, eu tive a oportunidade de receber alguns prêmios muito legais. Então, a Microsoft tinha um prêmio que escolhia um aluno de doutorado do Brasil. Eu fui escolhida para participar do programa de fellowship. Fiquei morando lá em Seattle, na sede da Microsoft Research, trabalhando no dia a dia, nos verões, né, deles. Eu ia com os cientistas, né? Então, assim, os mais variados dessa área. Aprendi muito, muito, muito mesmo. Pude ver na prática como se faz ciência numa empresa internacional, né? Fui para a Universidade da Califórnia depois do doutorado. Alguns prêmios, né? Como eu comentei, como a Ana Helena comentou aqui. E tive uma surpresa também quando eu entrei para a Academia Brasileira de Ciências aqui como membro afiliada. É um programa que a Academia tem para membros jovens. De ver que até mesmo na Academia Brasileira de Ciências, onde a gente tem muitas outras ciências representadas, inclusive a engenharia tem um papel pequeno, né? Então, muitas pessoas, muitos trabalhos titulares na área de biologia, de medicina, de química, e ainda assim, nenhuma mulher, né? Só eu tinha sido eleita aqui no estado de São Paulo entre os homens, que todos eram de outras áreas, todos esses aqui da foto comigo eram de outras áreas, né? Das ciências. Mas, enfim, né, muito bom ver um pouco dessa extensão de como isso é feito no Brasil. E por isso eu também fui tentar procurar as meninas, né? E enquanto eu estava ainda na Unicamp, eu fundei o grupo da Unicamp do WE, que a gente chama, né, Women in Engineering, que é um grupo mundial do I3E, essa associação, né, da engenharia. E aqui, então, fui resgatando, né, todas as meninas das outras áreas de todos os laboratórios da Unicamp, da engenharia elétrica, e a gente conseguiu unir aqui umas 8, e a gente fundou o WE. Então, desde então, ele existe, a gente já fez projetos muito legais. Todos os anos a gente participava do UPA, né, então aqui recebendo as meninas do ensino médio, em especial, né? Claro que os meninos também, mas aqui a gente tem algumas fotos com as meninas mostrando para vocês o que é engenharia elétrica e computação também na faculdade, né? E também fazendo projetos com o ensino médio. Então, aqui no cantinho tem um projeto que a gente fez aqui em Campinas, com uma escola de ensino médio, ensinando só as meninas a programar aplicativos, celular, fizemos concurso, foi muito legal. Então, essa atuação, ela sempre foi bastante importante para mim e na minha trajetória também, né? Até que eu cheguei na Samsung, né? Então, em 2013, eu voltei dos Estados Unidos, a Samsung estava abrindo o centro de pesquisa aqui. E aí, como a Ana Helena comentou, a minha área de atuação, e isso eu sei que às vezes fica muito vago quando se fala assim, por isso que eu vou mostrar para vocês o que é na prática: processamento de imagens e vídeo, principalmente compressão e streaming, processamento digital de sinais, visão computacional, teoria da informação e o que a gente fala hoje de machine learning, né? Ou aprendizado de máquina. E também pude fazer, né, um trabalho muito legal, que eu acho que beneficia muito o Brasil como um todo, e as pessoas que trabalham na área, os professores, né, das universidades, principalmente públicas, e também as empresas, que foi a criação de uma delegação internacional, e hoje, então, eu represento o Brasil perante a ISO e a ITU-T, nesses padrões internacionais que são voltados nessa área de imagens e de vídeo. Então, tem sido uma atividade muito legal, mas continua, né, só eu. Então, aqui, essa foi a primeira reunião da qual eu participei, do JPEG, que eu sei que vocês conhecem esse padrão, né, só eu também de mulher, e essa aqui foi a última foto que eu consegui fazer profissionalmente antes da pandemia. Esse é o meu time, né, o meu time, e também colaboradores, professores, com os quais a gente tem um projeto e a gente assinou, eles vieram aqui para Campinas. Então, todos esses da foto aqui têm o doutorado, todos são cientistas, né? Então, eu acredito que muitos desses têm realmente a carinha do cientista que vocês imaginam, né? Mas alguns talvez não, né? E, então, foi a última foto aqui. Então, isso, assim, é um pouquinho do meu dia a dia, da minha formação, né? E de como eu cheguei até aqui, digamos, agora na Samsung. E eu tenho, assim, muita satisfação e alegria de dizer para vocês que o meu trabalho está relacionado exatamente com o que a gente está fazendo aqui hoje, que é vídeo streaming. Então, vídeo streaming já é hoje, todo mundo aqui eu sei que conhece Netflix, conhece o Zoom, que é onde a gente está falando com vocês agora, plataformas de game streaming, game online, de educação à distância. Então, vídeo hoje já é a principal atividade de uso do smartphone e também a principal forma de comunicação entre as pessoas no mundo. É muito legal quando a gente vê os dados, né? A quantidade de vídeo que trafega hoje em dia pelas redes. Então, todos os anos a Cisco publica um índice bem legal,
E só para ter uma ideia dessa quantidade, em 2016, a gente já tinha 1,2 zettabytes por ano trafegando aí pela rede de vídeo. Para trazer para uma medida mais próxima, isso seria da gente, né? Seria 1 bilhão de gigabytes. Para esse ano, a previsão deles era triplicar esse valor, 3,3 zettabytes. Em 2016, 76% de tudo que passava na nossa rede já era vídeo. Para esse ano, a previsão era 82%. Então, para ter uma dimensão, demoraria 5 milhões de anos para que uma pessoa hoje conseguisse assistir toda a quantidade de vídeo que passa pela rede por mês. Só que isso era antes da pandemia. Com a pandemia, todos esses números aumentaram ainda mais. A gente agora trabalha através desse tipo de plataforma, a gente encontra a família, a gente encontra os amigos, a gente tem consultas remotas, a gente estuda, né, através de plataformas digitais, a gente assiste ainda, né, o nosso vídeo, tanto online, que a gente chama, né, que é o live streaming, como o que a gente está fazendo agora, ou o vídeo over demand, né, que seria Netflix, o que vocês veem assim. Então, tudo isso faz parte do trabalho que eu faço. E a gente tem aí uma previsão atualizada de mercado, né, multibilionário, 184 bilhões de dólares para esse mercado de streaming de vídeo, se expandindo uma taxa muito grande de 20% até 2027. Vanessa, e o que é a tecnologia Vanessa, que a gente faz? Oi. 5 minutos, tá? Tá. Qual é a tecnologia que a gente faz aqui, então, né? Todos esses tipos de vídeo que vocês conhecem, de HD, então a gente fala de vídeo 4K, 8K, de holografia, tudo isso tem que ser comprimido e tem que ser armazenado num arquivo que eu tenho certeza que vocês já conhecem muito bem. Então, é o ponto .mp4, é quando vocês baixam um vídeo da internet, às vezes tem um formato de vídeo que vocês não conseguem tocar, né? Não conseguem abrir. Isso é exatamente o trabalho de uma pessoa que trabalha com compressão de vídeo. E esses formatos precisam ser internacionais. Então, por quê? Porque quando vocês veem um vídeo no Netflix, ele precisa ser executado, não importa se é um celular da Samsung, da LG, da Apple. Então, todas essas empresas precisam se reunir e precisam chegar a um acordo em como esse padrão será feito. E quando a gente faz um padrão para um determinado tipo de vídeo, como eu comentei, por exemplo, HD ou 4K, daqui a pouco a gente já tem que fazer para um que está vindo na sequência. Então, o que a gente está fazendo agora já, né? As minhas pesquisas atuais e participação junto com a Samsung internacionalmente é para o que está vindo aí. Então, é o quê? Holografia, realidade aumentada, realidade virtual, tudo isso que eu imagino que vocês já devem ter visto muito na ficção, a gente já está trabalhando para fazer esses formatos, para quando os dispositivos chegarem, todo mundo já conseguiu usufruir desse tipo de conteúdo também. Aonde? Em todo lugar, né? Então, como a gente já está vendo agora. Então, são concertos, na medicina, relógios, smartwatch, para você conseguir visualizar, ver um objeto, crianças, entretenimento, educação, tudo, né? Então, esses padrões são importantes e é isso que a gente tem feito. E tudo isso, gente, é matemática. Aqui eu coloquei um diagrama simplificado do que é um codec de vídeo, do que é esse tipo de tecnologia de compressão. Então, tem muita matemática, muita computação, isso é pesquisa em matemática na prática e mais de 20 mil patentes só em um codec, para vocês terem uma ideia, uma tecnologia. Então, é muita inovação, é muita coisa interessante. É o nosso trabalho no dia a dia criar esses novos tipos de codecs e tecnologias para que a gente possa tornar tudo isso que vocês estão vendo aqui hoje possível. Então, a engenharia, e eu assim, posso falar porque sou muito realmente apaixonada pela área, ela é o que a gente chama mais próximo de matemática do que a gente tem. Como eu estou falando aqui com vocês, vocês estão me vendo. Como eu falo no celular e a voz chega para uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então, é realmente o que a gente tem mais próximo de mágica, né? É todo esse processamento de sinais que acontece e essa transmissão através de ondas eletromagnéticas, por exemplo, que a gente não vê. E, só para terminar aqui, então, um pouco da minha apresentação, da minha fala, os cientistas também ganham prêmios, né? Então, se vocês, né, também esperam algum dia chegar aí, aqui eu trouxe para vocês a foto dos meus amigos aqui. Essas tecnologias do JPEG e do MPEG já receberam 2 vezes o Emmy. O Emmy tem um prêmio de engenharia, e então aqui a gente tem nessa foto, todo mundo que está aqui nessa foto da esquerda é cientista das várias empresas que vocês com certeza conhecem, tem Microsoft, tem Intel, tem Samsung, tem Howard, tem empresas, e aqui são as pessoas que são os autores, por exemplo, dos livros que eu estudei enquanto eu fazia doutorado, né? E mestrado, e na graduação e tudo mais.
E aqui também, né? Então, a direita, a gente também tem o prêmio mais recente, recebido, então, por eles, em 2019, que é pelo padrão do JPEG, que eu tenho certeza que é o que vocês mais usam hoje em dia para compartilhar qualquer tipo de foto. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Nosso trabalho aí no dia a dia, a carreira de cientista não é fácil, como qualquer outra, tem seus altos e baixos, é muito trabalho, é muita dedicação, muitos anos de estudo. Mas se você gosta de um desafio, se você quer resolver problemas, se você não quer uma rotina de trabalho, todo dia, nossa, é diferente. Todo dia a gente tem que resolver um problema diferente, a gente tem que pensar sobre um problema diferente, e as coisas mudam e evoluem muito rapidamente. Então, eu acho que isso já é muito parecido com o que vocês estão fazendo, né? Para desenvolver os projetos que vocês fizeram na feira, e, enfim, espero que se submetam ao prêmio. Já é muito parecido na prática do que é o trabalho de um cientista numa empresa depois, é claro que numa escala maior, mas é isso que vocês estão aprendendo agora com método científico e tudo mais. Então, eu entendo que esse prêmio aqui é o primeiro passinho, né? E que tanto os professores quanto as pessoas que estão aqui promovendo esse prêmio gostariam que vocês seguissem e que vocês abraçassem, né? Esses desafios, essa possibilidade de carreira, porque a gente precisa muito, muito mesmo de cientistas aí para evoluir o nosso país, e a evolução só acontece através da ciência, não tem outra forma, né? E então, eu acredito, espero que vocês tenham conseguido ver aí um pouquinho do que a gente faz, e que isso também traga um pouco mais para a realidade essa visão do que é um cientista e do que ele faz numa indústria. Obrigada, pessoal. Deixo meu contato aqui para quem quiser entrar em contato comigo, perguntas eventuais. Depois, por favor, sintam-se à vontade. Obrigada, Vanessa. É muito significativo que você tenha começado a sua apresentação trazendo a sua experiência na escola, no ensino fundamental, na Feira de Ciências, acho que é uma reflexão importante para nós educadores, como as atividades rotineiras da escola criam significado e criam referências para os alunos e para as alunas, né? Você me comentou que a profissão de cientista era alguma coisa que você não tinha referência externa, e a escola foi muito importante nisso. Também acho muito precioso o seu depoimento, que mostra o que a matemática tem a ver com a vida. Esse é um desafio dos professores. Então, esse seu depoimento, ele é um material didático. Eu já fico imaginando, muita vontade de transformar em material didático para que os professores possam compartilhar com seus alunos para exatamente criar, né, essa vinculação, esse link entre aquilo que a gente aprende na escola e o que a gente vive na vida real. Quanto a matemática tem por trás do celular, do relógio, enfim, de todas as tecnologias. Da Netflix, do WhatsApp, enfim, não é? Do Zoom, sim, como a gente está aqui, e tudo isso. Bom, então, acho que é super interessante a gente pensar nisso. Agradeço a sua contribuição, que foi bastante significativa e interessante. Bem, e agora nós vamos passar a chamar a Flávia, né? A Flávia, como eu já apresentei para vocês. Então, Flávia, eu gostaria de saber, você que está na escola, né, no dia a dia, como fortalecer a ciência através da escola e vice-versa? Como que a participação em um prêmio, como Respostas por Amanhã, está a favor disso, né? E quais são os impactos na vida dos professores e professoras e dos estudantes que já participaram de uma experiência como essa, assim como você? Então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por esse convite, né? Não só a Febrace, como também a Samsung. Então, agradeço a Helena, a Isabel, a Ana Helena, por poder compartilhar também esse momento. Adorei a trajetória também da Vanessa, e vou começar contando para vocês como também eu vim parar aqui. Então, assim, basicamente, algumas frases, eu também comecei como a Vanessa começou, na escola, no ensino fundamental, com 9 anos de idade. Eu pulava o muro da escola para trabalhar no Clube de Ciências. Era uma escola estadual, eu sou natural de Porto Alegre, moro no Rio Grande do Sul, numa cidade que hoje fica no litoral norte gaúcho.
e foi instigada por outras mulheres, pode deixar naquele outro, Helena, foi instigada por outras mulheres, principalmente a minha professora de ciências, que eu abri o meu coração, os meus olhos e a minha vida para a ciência. Foi então que eu fiz engenharia e resolvi, então, me tornar professora. Trabalhei alguns anos na indústria, vim para o Instituto Federal, decidi que a escola técnica era a escola onde eu mais me encontrava, e foi no ano de 2017 que eu participei pela primeira vez da edição do Prêmio Respostas para o Amanhã. Naquele ano, a turma, ela foi vencedora nacional não, regional, e os outros estudantes da escola, né, então do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, se motivaram a participar porque viram os colegas participando e propondo, então, uma resposta para o amanhã. A turma do ano seguinte, eu costumo dar aula aos terceiros anos, também quis propor uma resposta para o amanhã, e eles tiveram, então, a felicidade de serem reconhecidos com o Prêmio Nacional do Respostas para Amanhã. Isso propiciou que eles saíssem do interior, né? Então, Osório trabalha com 23 municípios, os estudantes, eles vêm diariamente ao campus, né? Então, da sua cidade, né? Da redondeza, para estudar, e esses quase 30 estudantes tiveram a oportunidade de sair de suas cidades, muitos deles não conheciam nem Porto Alegre, e foram fazer um intercâmbio cultural em São Paulo. Então, agora a gente começa a falar um pouquinho de jovens cientistas, e não mais aquele estereótipo de cientista que a gente estava acostumado, como a própria Vanessa falou. Então, o cientista, ele não necessariamente ele é um senhor idoso, descabelado, como Einstein, mas ele pode ser cada um desses que vocês estão olhando na foto. E cada um desses estudantes contribuiu para que, conjuntamente, através de uma metodologia que ela é divulgada pela própria Samsung, que eles conseguissem, então, propor uma resposta para a sua comunidade. O que eles desenvolveram? Eles desenvolveram um método utilizando um resíduo da nossa própria região para tratar a sua própria água, porque menos de 10% da nossa população não recebia essa água tratada. E foi então que eles resolveram fazer uma proposta e ela deu certo. Mas ela simplesmente não era uma resposta que tinha o objetivo de dar certo, porque o projeto, ele desenvolve habilidades nos estudantes, ele desenvolve espírito crítico, ele desenvolve cooperação, que são habilidades que a escola precisa proporcionar aos nossos estudantes. E essa turma específica desenvolveu algo que eu julgo ser muito importante. Eles também desenvolveram autonomia. E isso fez com que eles, na sequência, desenvolvessem outros projetos. Pode passar, Helena. Então, aqui, alguns estudantes dessa própria turma desenvolveram seus próprios projetos científicos e tiveram seus projetos apresentados na Febrace, no ano retrasado. No ano passado, eles também estiveram na Febrace com outros projetos, então, já o terceiro projeto, então, eles desenvolveram projetos de uma turma inteira, mas eles também desenvolveram projetos em duplas e de forma individual. E foi através desses projetos de pesquisa que esses estudantes viajaram o mundo. Então, as meninas, em especial, a Júlia e a Vanessa, elas participaram de uma feira de ciências, a Genius Olympiad, nos Estados Unidos, representando, então, não somente o Campus Osório, mas o Brasil, trazendo uma resposta também para a sua comunidade, porque como a gente está no litoral norte gaúcho e as nossas praias, elas têm analisado a sua areia, na verdade, a sua água, para verificar o nível de qualidade, elas resolveram analisar se a areia também poderia estar contaminada, e elas viram que sim, que a areia também é uma forma de contaminação. E assim, elas entraram em contato com as prefeituras das cidades onde elas moravam e junto conseguiram mobilizar a comunidade inteira para fazer, então, um projeto que trouxesse algum benefício. E a Júlia, no ano seguinte, junto com o Lucas, também desenvolveram um projeto, e ali eu coloquei
uma prensa que eles mesmos desenvolveram, porque eu sempre disse, né, em todas as edições da Febrace, eu participo desde 2013, que o Campus Osório não tem laboratório, então eles desenvolveram, inclusive, uma prensa para conseguir concluir o projeto deles. Pode passar, né? Nós também tivemos algumas outras estudantes, essas participaram da edição de 2017 do Respostas para Amanhã, e eu trago isso, tenho também vários outros estudantes que não participaram do prêmio, mas também incentivados pelos colegas que desenvolvem projetos científicos, eles também desenvolvem os seus projetos. Então, eu já orientei mais de 100 estudantes, e aqui eu trago alguns que eu acredito que muitos de vocês que estão nos assistindo já conhecem. À esquerda, a gente pode ver a Isabela, ela participou de da maior feira internacional do mundo, a Intel ISEF, e ali ela apresenta o seu trabalho para o Prêmio Nobel de Química. E ela estava na área da química e ela desenvolveu um protótipo para detectar se as bebidas alcoólicas foram ou não adulteradas. Então, no litoral norte gaúcho, assim como em todo o mundo, especialmente no Brasil, a adulteração de bebidas alcoólicas para dar o golpe do Boa Noite Cinderela. E ali ela teve a oportunidade não apenas de desenvolver o método científico, mas de divulgar para outras pessoas de outras partes do mundo. E a Juliana, eu acredito que hoje ela pode ser considerada a nossa maior cientista jovem. Então, eu orientei a Juliana durante todo o ensino médio. A Juliana, ela trouxe não apenas para a nossa cidade de Osório, para o IFRS, para o Brasil, não apenas o nome de um asteroide, mas esse símbolo que cientistas são meninas, cientistas são jovens, cientistas estão no ensino médio, cientistas podem propor novas respostas e, sim, também podem contribuir para que a gente tenha um presente melhor. E essa frase é dela, né? Ela sempre diz que nós não somos apenas do futuro, nós somos o presente. Então, aqui eu deixo para vocês essa frase da Juliana que ela certamente ecoou no Brasil, principalmente nos anos de 2019, 2020 e continua. Juliana hoje, ela estuda nos Estados Unidos, ela está na Northwestern, que também foi uma das oportunidades que a ciência abriu no caminho dela. Ela faz um curso que a gente não tem no Brasil, ela misturou, então, comunicação com engenharia, e ela vem também continuando a divulgar esse trabalho científico e ajudando a todos nós entender melhor qual é o nosso papel hoje enquanto professores, enquanto educadores, jovens, estudantes e também cientistas. Flávia, 4 minutos. Aqui, então, uma oportunidade que vai muito também ao encontro, né, de toda essa atividade mão na massa, que não só as feiras de ciências elas propiciam, mas o próprio Prêmios Respostas para o Amanhã. Então, uma atividade STEM, né, que hoje ela já tem o STEAM, que ela tem o A, que ela vem das artes também. Então, eu nessa foto com a Juliana e com a Isabela, na Intel ISEF, participando de uma oficina mão na massa e mostrando que mesmo não tendo essa disciplina como uma disciplina normal no currículo do ensino fundamental ou do ensino médio, pelo menos não na escola que eu estudei e não na escola que elas estudaram, mas que isso também é possível e elas também podem desenvolver projetos científicos utilizando de diversos tipos de mecanismos. Pode passar, Helena. E aqui eu fiz questão de dizer que quando a gente fala, quando eu apresento, e eu digo que eu sou do IFRS, e os estudantes, eles trazem, então, grandes conquistas para a nossa instituição, todo mundo pensa que nós temos grandes laboratórios. Na verdade, não tínhamos até esse ano. Então, ali foi o espaço que desde 2000, eu entrei no IFE em 2010, a gente não tinha nenhum espaço, o espaço passou a ser uma sala de aula, com alguns produtos dispostos em cima da mesa, nós não tínhamos armários, eu pedia muita contribuição
para as empresas locais. Então, por exemplo, a companhia de água, ela nos doava alguns, deixava a gente usar alguns equipamentos, doava alguns insumos, eu também pegava alguns insumos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas com muita luta, com muito pedido, que no dia 31 de dezembro do ano passado, com a ajuda dos meus colegas do Campus Osório, em especial, em nome do meu diretor de administração e planejamento, Éder, a gente conseguiu concretizar esse sonho. E aí, Helena, pode passar. O Campus Osório ganhou um laboratório. Então, essa foto é nova, todo o Brasil está vendo ela em primeira mão. Esse é o nosso grande sonho. O laboratório, ele está pronto. Sim, foi possível, então, no meio de toda essa pandemia, então, eu e alguns colegas do Campus Osório fizemos esse protagonismo para que a gente conseguisse, sim, ter o nosso laboratório de pesquisa. Então, eu sou muito grata ao meu reitor, à minha instituição, por propiciar que o Campus Osório, então, possa continuar promovendo esses projetos. Finalizo, então, não apenas com um agradecimento, mas com uma charge. Essa charge, ela foi feita em homenagem a Juliana Stradioto, aonde diz: estudante brasileira, vence concurso mundial de jovens cientistas e vai virar nome de asteroide. Já virou, pessoal. E aí eles dizem: é tão legal acompanhar o nascimento de uma estrela. Muito obrigada. Obrigada, Flávia. E muito importante, né, assim, o seu depoimento, que mostra exatamente o espírito do prêmio, que não é só a premiação, mas é também mobilizar para a importância do tema, é contagiar, é dar exemplo, é dar parâmetro, né? Divulgar o conhecimento produzido e incentivar os professores, saber que é possível, sim, como diz você, dentro de uma realidade do Instituto Federal, o quanto você batalhou para ter hoje um merecido para você e os alunos, laboratório, né, que todos deveriam ter, mas também você não desanimou tanto para continuar trabalhando antes de ter, como para batalhar você, sua equipe, o diretor para ter. Então, isso vale a pena ser destacado. Então, agora eu vou chamar a Isabel. E aqui, Isabel, nós gostaríamos que você compartilhasse conosco quais, no seu entender, são as contribuições do Solve for Tomorrow para a aprendizagem das áreas de ciências e matemática. Bom, Ana, depois da fala da Vanessa e da professora Flávia, realmente responder essa pergunta é complicado. Mas eu acho que o mais importante, né, elucidando a importância, né, que elas trouxeram, né, na trajetória, seja lá no início da carreira e também como orientadora de alunos, né, a importância da escola, né, como um campo realmente de inovação, um campo de investigação, um campo que oportuniza, que realmente dá a oportunidade para o jovem, para o estudante poder ampliar os seus horizontes, né? Poder pensar oportunidades que até então não se era falado, ou se não pensava, né? Ou que caminhos, né, que vão ser trilhados. E mais do que isso, é despertar o potencial desse jovem, as competências, né, que são tão importantes hoje para o mundo, né, para o século XXI, que são tão esperadas, né, do profissional que vai atuar, independente de área, mas é esperado, né, como a habilidade de comunicação, o pensamento crítico, o pensamento, né, para a resolução de problemas, essa comunicação com a comunidade, entender as necessidades do mundo real, né? Então, acho que isso dá espaço para muitas oportunidades e escolhas na trajetória profissional dos estudantes que a gente conhece e sabe que a escola é um campo, né? Tem um campo e um espaço fundamental nesse processo. E aí eu quero aproveitar para
apresentar, né, nosso lançamento, né, fazer oficialmente o lançamento da nossa 8ª edição do programa Respostas para o Amanhã, que é a edição brasileira do programa global da Samsung, o Solve for Tomorrow, que é uma iniciativa, né, que já está no Brasil desde 2014, mobilizando aí mais de 15 mil professores, com projetos, mais de 8 mil projetos participaram, com 5 mil escolas, mais de 5 mil escolas também mobilizadas, né? Quer dizer, a gente traz a perspectiva, né, de ampliar ainda mais e cada vez mais influenciando, fomentando o interesse pela ciência, pelas ciências da natureza, a matemática e suas tecnologias, né? Fomentando cada vez mais que esses currículos, essa abordagem STEM, ela realmente se torne uma realidade nos currículos e que os professores consigam, né, e desenvolvam metodologias que utilizem, né, a metodologia dinâmica, metodologias ativas, que consigam estimular esses conhecimentos e essas habilidades. Então, nós estamos aqui na nossa 8ª edição, começando hoje as inscrições para o prêmio. Até o dia 30 de junho, nós vamos receber as inscrições. A abordagem, né, a gente enfatiza através dos projetos, professores que lecionam, né, que atuam nas áreas das ciências, da natureza e da matemática e suas tecnologias, que possam se inscrever, se sintam realmente mobilizados e inscrever seus projetos e ideias com as equipes, né, formando equipes de estudantes. Nós queremos muito conhecer e desenvolver o protagonismo do jovem nesse processo. A abordagem, né, STEM, ela traz a importância do ensino da ciência como um suporte na tecnologia, nos processos de engenharia e na aplicação da matemática para soluções inovadoras para problemas reais. Muito da fala da Vanessa, né, quando ela trouxe para a gente, mostrando ali como é que a matemática ela se aplica no dia a dia, na construção de um projeto, assim como, né, a própria professora Flávia trouxe, né, um problema real que os alunos vão analisar, entender, se envolver para buscar uma solução. Quer dizer, é exatamente com esse enfoque que a gente traz na 8ª edição do programa Respostas para o Amanhã, Solve for Tomorrow. Bom, e como construir isso, né? Qual o caminho, né? A gente sabe e tem percebido, né, um movimento muito importante, né, do processo, né, do método. O método que se cria, né, a oportunidade de identificar um problema, de entender esse problema, quais são, né, as perguntas, né, investigativas que vão levar a essas respostas, propondo soluções, pensando protótipo, testando, tendo a oportunidade de aplicar na prática esse conhecimento para que isso produza, né, o conhecimento e o aprendizado. Então, é contribuindo, né, com um mundo melhor a partir da escola, a partir de projetos e ideias que realmente mobilizem os estudantes com essa visão de produção de conhecimento, de aprendizagem, a partir das suas experiências práticas. Bom, é muito simples, já deixando aqui o convite aos professores que estão nos assistindo, professores e estudantes de escolas públicas, do ensino médio, de escolas públicas de todo o país, de todo o Brasil. Hoje vocês já conseguem acessar o site do prêmio, respostasparaoamanhã.com.br, ou mesmo pelo aplicativo, para que vocês possam se inscrever. As inscrições elas vão ficar abertas durante esse período. Quem inscreve o projeto é o professor, deve ser o professor orientador. Ele deve clicar, né, para se inscrever, tem uma aba, um campo específico para se inscrever, inserir seus dados, as informações com relação à escola e à equipe participante, que começa, então, a preencher um formulário de inscrição. Com essa proposta e com o contexto do que será desenvolvido o projeto. Não necessariamente precisa ser um projeto que já esteja finalizado, ao contrário, até porque existe um programa, né, formativo para as ideias que serão selecionadas. Então, inserir um vídeo com depoimento dos estudantes, né, formada, né, pela equipe, contando um pouquinho, né,
qual é a ideia, qual é a proposta que eles estão propondo, né, para a participação no prêmio. E eu queria também destacar, principalmente aos professores, né, que dentro do nosso site, da nossa plataforma, existe um espaço, né, formativo, com conteúdos, com cursos, inclusive cursos online, que ajudam a etapa inicial, muitas vezes até para entender como aplicar, né, junto com o estudante, o método, como eu vou trabalhar a metodologia por projeto, como trabalhar conceitos importantes do STEM. Nós temos, inclusive, um infográfico que traz os caminhos do STEM, como essa abordagem pode contribuir na construção dos conteúdos didáticos e da experiência prática para o desenvolvimento do projeto. Assim como nesse espaço, vocês podem acessar vídeos, dicas, ferramentas importantes que vão contribuir para a sua prática educativa. Então, a proposta do prêmio não é apenas reconhecer projetos inovadores. Sim, queremos muito, e isso é um critério, né, que a gente consiga perceber a colaboração das equipes, que a gente consiga identificar o papel, né, da criatividade, da importância da solução para a resposta, né, para uma solução de um problema, de uma necessidade local ou global. Então, esses são critérios importantes, mas não é só o reconhecimento, é principalmente poder promover, a partir, né, da seleção dos 20 semifinalistas, os projetos selecionados, eles já começam a receber mentorias técnicas e pedagógicas. E isso é um diferencial do nosso prêmio, que exatamente propõe, né, um processo formativo, um processo onde se garante esse suporte ao longo da execução e do desenvolvimento do projeto, melhorando, né, as suas aplicações, melhorando a comunicação desse projeto, como difundir melhor a sua prática, enfim. Nós teremos ao longo do período, né, entre os 20 projetos semifinalistas até os 10 projetos finalistas, um período de mentorias técnicas, inclusive com profissionais da Samsung, com apoio de especialistas técnicos e pedagógicos na construção, no suporte aos seus protótipos, às suas soluções. E, logicamente, que o prêmio reconhece, né, e reconhece já desde os 20 semifinalistas, né, todos ganham, na verdade, o estudante ganha, o professor ganha e a escola ganha. Ganha conhecimento, ganha oportunidade, mas também ganha prêmio, né? Então, os 20 projetos semifinalistas, os professores recebem um notebook, os 10 projetos semifinalistas, os finalistas, os estudantes recebem também um notebook da Samsung, os vencedores nacionais, enfim, todos ganham prêmios, né? Mas, mais do que isso, é uma experiência que, pelos depoimentos e pelas experiências, né, dos relatos das equipes vencedoras, o grande e o principal objetivo é ter essa oportunidade de ampliar esses horizontes, de enxergar, né, os conhecimentos das ciências da natureza e da matemática aplicados de uma forma prática e de uma forma construtiva, que traga realmente um impacto social positivo. Bom, eu deixo aqui também o nosso site para que vocês possam acessar. Lá tem toda uma trilha, né, de informação, tem materiais de informações da 8ª edição do Solve for Tomorrow, para que vocês possam conhecer, consultar o regulamento, ver todas as etapas, para que a gente consiga, e queremos muito conhecer as ideias, os projetos inovadores, para que a gente possa construir ainda mais e fortalecer ainda mais a ciência no nosso país. Então, eu deixo aqui o convite a todos vocês e espero nos encontrar em breve, porque também teremos, e aí a Ana Helena talvez vá reforçar isso depois, nós teremos ao longo, né, desse período, até final de junho, vários workshops construídos, principalmente focando no apoio e no suporte do professor nesse desenvolvimento junto aos estudantes. Então, acompanhe nossa agenda de webinars, de workshops que nós teremos ao longo desse período,
para que vocês possam se manter conectados com o prêmio Soul for Tomorrow, Respostas para o Amanhã. Obrigada. Obrigada, Isabel. De fato, nós esperamos reencontrar, né, todos ao longo do semestre. Lembrando que o prêmio é também uma oportunidade de formação e de desenvolvimento profissional para os professores participantes. Bem, nós temos aqui algumas perguntas. Vamos lá, que foram mandadas. E eu vou começar, então, com a Vanessa, para a gente seguir a mesma ordem, pode ser? Bom, Vanessa, temos aqui uma pergunta da Aldeni Avelino. Ela diz que diz estar muito feliz com o seu desempenho nessa área, principalmente porque mulher se destacar nessa área dessa forma é muito interessante, né? E aí ela pergunta como é que ela pode estimular as alunas a trilharem esse caminho. E aí também tem uma pergunta que acho que é bastante mais específica, mas é que é da Renata, se você trabalha com computadores quânticos. Ok, então, não, vamos começar pela última, né? Eu, pessoalmente, não trabalho. Essa área de processamento de sinais, de compressão e de streaming, a gente trabalha com algoritmos, né? Então, assim, os computadores quânticos, eles vão trazer para a gente mais uma forma de executar o que a gente está fazendo de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, né? Para simplificar um pouco a resposta. Talvez mude um pouco a forma como a gente vai pensar também os nossos algoritmos e a matemática para poder codificar. Talvez nem precise mais de codificação, então a gente ainda não tem muito isso na prática, né? E respondendo a primeira pergunta também, como incentivar as alunas? Nossa, olha, como eu compartilhei um pouco com vocês, a gente tem trabalhado nisso aqui na Unicamp já faz mais de 10 anos, no grupo do WI, e então a gente trabalha nesse tempo todo. É claro que não é, né, um trabalho como vocês, né, professores e tudo mais, é o que a gente consegue fazer como voluntária, eu e as minhas colegas que fizeram doutorado comigo e mestrado na engenharia elétrica, e hoje em dia algumas são professoras, inclusive aqui da Unicamp, né? Então, tem um trabalho feito com o ensino médio, tem um trabalho feito com as meninas que já entraram na graduação, que também existe um problema de retenção dessas meninas, né? O índice de desistência é maior. E tem também o trabalho que a gente faz de mentoria, e depois entre nós, né? Então, assim, existem várias etapas, vamos dizer assim. Eu diria que para o ensino fundamental e médio, existe uma discussão, assim, muito longa, existe muita publicação já, né? Sobre... e eu acho que a gente não precisa entrar nisso agora, porque realmente é uma discussão longa e tem muita coisa já disponível sobre como despertar o interesse das meninas em exatas, em matemática, várias ideias, digamos assim, que se tinha do porquê que existiria menos interesse, que hoje já foram desmistificadas, né? Então, assim, tem muita coisa online, até mesmo do porquê, no início dos tempos, ciência da computação era uma profissão de mulher, né? Até que mesmo na Unicamp, os primeiros cursos de ciência da computação eram mistos, e porque, com o passar do tempo, a gente teve esse interesse maior. Então, todo o desenvolvimento da cultura nerd, todo o desenvolvimento do computador pessoal, que foi lançado nos Estados Unidos como um brinquedo de menino pelo pessoal de marketing. Então, tem muitos critérios aí, né, que a gente tem ainda na nossa cultura, não só na nossa cultura brasileira, mas internacional, né? Essa situação não é só nossa, exclusiva, ela realmente é internacional. E que a gente vai ter que desconstruir aos poucos, né? Não vai ser logo. Mas, enfim, te convido a procurar, tem muita coisa interessante e legal mesmo que pode ser feita com as meninas, muitas experiências legais. Que bom. Muito obrigada, Vanessa. Flávia, a pergunta para você é na mesma direção, para trazer um pouco da sua experiência como professora, como é que pode engajar as meninas, e também como é que pode engajar os alunos a participar nesses tempos de ensino remoto. Bom, muito obrigada pela pergunta. Para engajar as meninas, especificamente,
o Campus Osório, então eu juntamente com outras colegas, e um colega, então tínhamos um colega, o professor Cláudio, nós participamos de um edital do CNPq para ajudar na promoção, mas não foi só isso que despertou o interesse das meninas, foi a gente levar até as escolas da nossa região a oportunidade que elas desenvolvessem atividades STEM. Então, literalmente, atividades mão na massa. Então, a gente trouxe essas meninas, e, na verdade, também trouxemos os meninos para dentro do IFRS, naquele espaço que era uma sala de aula, não era um laboratório, a única coisa que a gente tinha era a classe, era a mesa. Muitas vezes a gente pedia para trazer algumas coisas de casa, como um repolho, um sonrisal, um fermento, para que a gente pudesse desenvolver alguns experimentos. E foi através dessas atividades mão na massa que a gente tentou começar a despertar o interesse pela ciência e pelo entendimento das respostas. Então, o que um experimento simples que eles pudessem fazer poderia trazer de resposta? Então, o incentivo começou assim, com meninos e meninas do ensino fundamental, principalmente meninas. Muitos desses estudantes acabaram vindo ao Instituto Federal, então já há alguns anos a gente começou a fazer isso no primeiro ano que a FEBRASE, junto com a Embaixada dos Estados Unidos, lançou um edital, né, para abraçar os professores de todos os nossos estados do Brasil, né, mais o Distrito Federal. Então era sobre atividades STEM, na verdade eu nem conhecia, e foi através disso que eu levei a ideia para o Campus Osório, o Campus Osório abraçou a ideia, depois entrou no edital do CNPq de Meninas na Ciência, a gente começou a desenvolver atividades STEM com os estudantes. Isso deu resultados muito positivos, muitos estudantes vieram estudar no Campus Osório, então hoje a gente tem o envolvimento de bastante gente da comunidade. Uma das estudantes, inclusive, vai muito ao encontro da fala da Vanessa. Ela disse, ela está, se vocês quiserem visitar o stand dela, ela está nos Sociais e Aplicadas 312. Então, ela é minha orientada, junto com o professor Cláudio. Ela desenvolve um projeto em Ciências Sociais e Aplicadas, ela participou das atividades STEM, e ela disse que ela não se inscreveria no curso médio em informática porque era muito difícil e não era para menina. Ela faz hoje técnico em administração e o projeto que ela desenvolveu na FEBRASE dá uma resposta que é um aplicativo e que ela aprendeu a programar sozinha utilizando o software Codular, que ele é baseado na linguagem Scratch do MIT. Então, hoje ela sabe que é possível. Então, através deste movimento, a gente conseguiu propiciar, instigar e despertar o interesse na ciência pelos estudantes. E no ensino remoto, a gente continua fazendo essas atividades com as escolas da região, só que online. Acho que faz uma bagunça dentro das casas, né? Então, a gente já tem hoje 4 professores que estão trabalhando muito fortemente, né? Hoje o projeto ele está sendo conduzido pelo professor Cláudio, e todas as segundas-feiras à noite, junto com 2 bolsistas que a gente tem, então Gabriele e João Lucas, eles conseguem levar até dentro das casas desses estudantes. Então, às vezes, com uma internet ruim, a internet que cai sem vídeo, a gente também chega até esses estudantes. Hoje é a forma mais concreta que o Campus Osório consegue entregar à sua comunidade. Certo. Que bom. Obrigada, Flávia. Isabel, nós temos aqui 2 perguntas bem específicas de inscrição. Uma delas é uma da professora Edna, ela fez um dos cursos que você mencionou, e ela gostaria de saber se podia se inscrever de novo. Acredito que sim, lá não tem nenhum... Sim. Será um prazer, né? Será bem-vindo. Com certeza. A outra é da professora Stephanie, e ela diz que é professora no clube de ciências da escola, mas não da turma da equipe, se ela pode escrever o projeto da equipe mesmo assim. Acho que é melhor ela entrar em contato com o Fale Conosco, né, para a gente estudar o caso, entender. No site mesmo nós temos esse canal, Fale Conosco, que tem um número, né, do telefone, para a gente poder entender melhor, né, qual é a condição, o cenário
sendo estudantes da mesma turma e o mesmo professor, ok, né? Então, fazer parte desse clube de ciências, mas tem algumas características que estão definidas no regulamento. Mas vale a pena entrar em contato com a central para que a gente possa entender melhor as condições. Certo. O Romero, o professor Romero, parabeniza a iniciativa e pergunta como o prêmio faz para selecionar projetos que já estão maduros, com resultados de projetos em fase... como é que essa diferença entre a gente selecionar projetos que já estão maduros, que já estão mais desenvolvidos, e outros projetos que ainda estão na fase mais inicial? Não tem uma segregação. Na verdade, todos os projetos são avaliados pelos critérios. Os critérios são bem claros, né, com relação... não se exige que o projeto já esteja, né, num padrão final de finalização, mas que se ele estiver dentro dos critérios que são determinados, né, dentro do regulamento, vale a pena dar uma olhada para ver se encaixa dentro dos critérios, mas não há nenhuma distinção. E, na verdade, isso também é pela potencialidade. A gente tem essa experiência, né? Nesses 8 anos, nós avaliamos projetos nas duas condições e é possível, sim, avaliá-los conjuntamente, considerando essa diferença de etapa e de processo, né, Isabel? Você me permite complementar? Sim, sim. Na verdade, a própria equipe avaliadora, né, são avaliadores técnicos que fazem esse tipo de análise também do impacto, né, do resultado e também da proposta, né, do quanto que se espera alcançar com aquela proposta. O próprio processo de inscrição, ele acaba sendo também, né, detalhado, todas essas etapas do projeto. E, por fim, tem uma pergunta, uma orientação para acessar os espaços da Samsung. Não sei se são referente, acho que são os espaços virtuais. Espaços virtuais? Não, ele não fala, assim, peço orientação para acesso nos espaços da Samsung. Nós temos alguns espaços dentro do próprio site do prêmio, respostasparamanhã.com.br. Nós temos vários cursos que estão disponíveis para os professores, né? Eu citei aqui o curso Caminhos do STEM, por exemplo, é um curso de 20 horas, autoformativo, e que, inclusive, habilita, né, com um certificado aos professores. E ele traz exatamente, são 6 módulos dentro desse curso, com a temática do STEM, metodologias ativas, aprender por projeto, tem uma série de conteúdos formativos que complementam, né, e que podem ser acessados através da plataforma do Respostas para Amanhã. Isso, reforçando, é www.respostasparamanhã.com.br. E a própria plataforma é autoexplicativa e tem acesso a esses diferentes espaços formativos de troca, o Fale Conosco, enfim, temos aí diferentes espaços. Bom, infelizmente, o nosso encontro está chegando ao fim, foi um enorme prazer. É muito bom, né, Isabel, a gente ter a oportunidade de conversar com 2 jovens cientistas, mulheres, que, sem dúvida nenhuma, entusiasmaram nossos professores, nossos alunos e o público em geral para se inscrever, para ampliar as oportunidades de participação, para incentivar. E queremos, como a Isabel já frisou, encontrar vocês novamente, os participantes durante todo o ano. Vanessa e Flávia. A Flávia já é nossa participante já há muito tempo, colaboradora. Vanessa, certamente vamos continuar contando com você. Então, agradecer a participação de todos. Isabel, você queria fazer alguma consideração? Bom, na verdade, você já trouxe, né, o nosso agradecimento realmente em especial à nossa mesa aqui presente, Flávia, Vanessa, muito obrigada. Acho que a diversidade, né, e a riqueza está a riqueza dos projetos está exatamente nessa diversidade, né? De visões e de experiências. Então, é nisso que a gente acredita, o potencial do prêmio para essa diversidade de regiões, porque é um prêmio com abrangência nacional, então a gente quer muito conhecer essas experiências, essas práticas de sucesso. Helena, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço, parabéns pela Febrasce, por esse engajamento constante aos jovens e à ciência.
Helena, Obrigada. quer fazer uma consideração? Sim, eu vou fazer a fala final aqui em agradecimento, né, em nome da Febrace. Eu vou agradecer a Samsung em nome da Isabel, ao Sempec em nome da Ana Helena, as cientistas Flávia e Vanessa. Flávia, você está no meu coração. Ai, eu adoro a Flávia. Não, é que ela está bem próxima com os nossos projetos. Vanessa, foi um super prazer conhecer a sua carreira. Eu agradeço aos ouvintes que estão aqui conosco em mais essa atividade ao vivo. Eu gostaria de dizer assim que amanhã tem mais atividades. Visitem o stand da Samsung, né? A gente está com um stand na Febrace Virtual, com muita interação, tem um quiz, então aproveitem ainda essa semana para visitar a Febrace Virtual, a Samsung, e eu agradeço a presença de todos. Até mais, Obrigada. gente. Até mais. Tchau, tchau. Flávia e Vanessa, até logo, muito obrigada. Isabel e Helena, nós então nos despedimos aqui. Boa tarde a todos que nos acompanharam. Obrigada.